Bom dia, pessoal. Eu sou Roberto e você está ouvindo o Evangelho Vive. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse é o último vídeo da série Por que existem inimizades entre judeus e cristãos. Tentarei resumir aqui agora a última parte, que vai se falar por que no cristianismo nós estamos todos divididos, ok? E aí, conforme o vídeo vai passando, você vai vendo as legendas aí embaixo acerca dos textos que nós vamos colocar aí, que vão corroborar, vão contribuir para essa compreensão. Em Mateus capítulo 16, Jesus chama os seus discípulos e pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Essa pergunta, na verdade, ela traz um fundamento muito importante para o Evangelho. Por quê? Porque a pessoa de Cristo, ele é a representatividade da aliança, da nova aliança. Porque através do corpo de Cristo, essa aliança foi firmada no corpo, no sangue, ok? Entre as partes, no caso, entre Deus e o homem, né? O Senhor Jesus Cristo, ele é o mediador dessa aliança. Então é muito importante Jesus fazer essa pergunta para os discípulos, para saber como os discípulos entendem, veem a pessoa de Cristo, né? Quem é, qual é a figura, qual é o simbolismo acerca do Antigo Testamento que está sendo cumprido ali agora, como que vai ser feita essa transferência de figuras do Antigo Testamento para a pessoa de Cristo, como diz o apóstolo João, como diz o profeta João, né? Que quando diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fazendo menção do Cordeiro Pascal, fazendo menção do Cordeiro imolado, que era imolado pela manhã e pela tarde, fazendo menção de todos os ritos e sacrifícios do Antigo Testamento acerca da expiação de pecado. Então vamos ler aqui em Mateus 16 o que Jesus está perguntando aos seus discípulos, ok? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Queridos, essa pergunta ela tem que ser feita a todos nós. Primeiro porque Jesus Cristo, ele é o mediador da nova aliança. Quem sabe disso, entende todos os princípios de Deus para a salvação dos homens. Ou todo o projeto de Deus para a redenção e a vida eterna de todos os homens. Porque Jesus, ele é o mediador de uma nova aliança. Então a pergunta de Jesus, ela é pertinente aos discípulos para que eles saibam identificar e se relacionar Jesus com a aliança, com uma nova aliança. Então Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos, eles estão ali ouvindo o povo, né? Então, como eles estavam ouvindo o povo, eles olham para Jesus e dizem: uns dizem que tu és João o Batista. Mas espera aí, nesse momento, João Batista tinha acabado de ser decapitado. Foi morto. Então por que o povo estava dizendo que uns estão dizendo que tu és João Batista, sendo que João Batista, contemporâneo de Jesus, na verdade primo de Jesus, tinha sido morto decapitado? Então o que uns estavam dizendo é que Jesus poderia estar recebendo o espírito de João Batista. Porque João Batista recebeu também, segundo alguns, o espírito de Elias. Mas isso não significa que o João Batista incorporou um espírito, uma outra espiritualidade dentro, uma dupla espiritualidade dentro de si mesmo. João Batista não tinha dois espíritos no mesmo corpo. E nem Jesus também tinha dois espíritos no mesmo corpo. Então olha por onde vai, desde aquele tempo, a discussão acerca da espiritualidade humana. Outros Elias, aí, assim como João Batista, porque havia uma profecia dizendo que o Senhor enviaria alguém à frente do Messias, como preparando o caminho do Messias.
E ele iria no espírito de Elias, mas no espírito de Elias não significa que Elias, o espírito de Elias encarnou nesse profeta que viria preparar o caminho do Senhor. E continuando, e outros, Jeremias, ó, mais uma vez, né, uma possibilidade de uma reencarnação até. Elias reencarnou no Senhor. Jeremias, talvez. Ou um dos profetas. Olha como é antiga essa disputa, essa discussão acerca da espiritualidade humana. E disse-lhes ele, Jesus dizendo, mas e vós? Isso é o povo, né? Isso é o povo. Assim como hoje, né? O que o povo diz? O que o povo diz? O que o cristão, o povo diz que Jesus é? Quem é Jesus para você que está me ouvindo e assistindo esse vídeo? Quem ele é para você? E acho que eles ficaram tudo ali meio que coçando a cabeça, assim, como eu, por assim mesmo. O que ele está querendo com essa pergunta? De repente, num estalo, Pedro tomou a palavra e disse, tu és o Cristo. O que significa dizer tu és o Cristo? Porque Cristo não é nome, Cristo é título. Cristo significa ungido, Messias. Então, o Cristo se determina a dizer que ele é de fato o Messias, mas essa é uma relação com o judeu, não tem nada a ver com os cristãos. Dizer que Jesus é o Messias é arrumar uma briga com o judeu, não com os cristãos. E os cristãos não têm nada a ver com o Messias, porque nenhum cristão está esperando Messias algum. Isso é uma promessa de Deus para o povo judeu. Mas Pedro não diz apenas que ele é o Messias, uma representatividade do Antigo Testamento se cumprindo naqueles dias. Ele diz, tu és o Filho de Deus, Filho do Deus vivo. E isso implica para nós cristãos. Porque Pedro faz aqui a afirmação de que Jesus tem divindade, de que Jesus não veio de uma vontade da carne, de que Jesus não veio ali, não se manifestou ali, o verbo de Deus, por uma decisão humana, como a gente já viu nos outros vídeos passados. O que é nascer segundo a carne e o que é nascer segundo o Espírito. O que foi gerado foi segundo a vontade de Deus. O que veio existir, o verbo que se formou, que se fez carne, veio da parte de Deus. E Pedro diz isso. Mas olha o que Jesus diz a Pedro. Jesus respondendo a Pedro, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Por quê? Porque tu não revelou a carne e o sangue. O que significa dizer que Pedro teve um insight, teve uma revelação, mas essa revelação Jesus está afirmando, isso não veio da tua mente, do teu intelecto, da tua elucubração, da tua maneira de raciocínio, pela tua forma de ver as coisas ou de buscar a revelação no Antigo Testamento. Não. O que você está dizendo foi feito por meu Pai. Essa revelação veio do meu Pai, que está no céu. Então, é impossível o ser humano, dentro do cristianismo, afirmar que Jesus é Deus se não for por revelação. Você pode aprender isso. Aprender isso. Alguém pode te ensinar. Jesus é o verbo de Deus que encarnou. E ele é o Espírito de Deus em carne. Então Jesus é Deus. E você pode aprender isso. Como uma mentalização. Mas se isso tiver que se tornar uma doutrina dentro de você, terá que ser por revelação. Por quê? Porque aquilo que é feito por aprendizado, porque se muito fala, o que é nascido lá na Índia, nunca ouviu falar sobre isso, ele não vai aprender isso. Mas o que nasceu aqui no Brasil, por sermos um país cristão, vai aprender isso desde que nasce, vai sempre escutar isso. Então, essa informação como um aprendizado, ela não se sustenta na hora em que isso se tornar uma questão de vida ou morte.
Porque uma coisa é você ter uma revelação de Deus, um mistério de Deus sendo revelado com o teu espírito. É algo que ninguém arranca. Outra coisa é você ter uma informação como uma curiosidade, ou uma informação como um viés teológico, ou uma informação como uma doutrina religiosa. A hora que isso lhe for requerido como vida ou morte, você não sustenta. Uma hora que isso for dizer assim, você afirma que Jesus é Deus, ou você afirma e morre, ou você desmente e vive. Nessa hora, aquele que aprendeu por teologia não vai se sustentar diante da morte. Não vai.